A Simpla teve atividade econômica proibida por praticamente 1 ano e meio. Foi o primeiro ano, aí teve uma abertura, aí veio o Ômicron, fechou de novo. Então, foi praticamente 1 ano e meio com a sua atividade econômica fechada. Sendo que os primeiros meses, eles não são de zero, eles são de contra-receita, né? Porque nos primeiros meses, com o cancelamento de todos os eventos futuros, a gente Tem que devolveu devolver a dinheiro. taxa de todos os compradores, né? Então, os primeiros meses eram de contra-receita, de contra-caixa. A gente ia fazer uma captação de investimento em abril, já programada, e com a Covid vindo, na verdade ia acontecer em fevereiro. Aí com a Covid vindo eles seguraram, aí acabou que a gente teve que fazer uma captação emergencial, só que é aquela coisa, o nível de incerteza que existia na pandemia, por mais que a gente tenha se preparado, né, eu lembro que quando começou efetivamente a pandemia, começou é difícil, né, mas quando aceitou-se que a pandemia chegou, né, Foi março, né, que fechou tudo. foi dia 13 de março, 3 de março, eu ia falar 13, sexta-feira. 14. 13 de março. Foi quando São Paulo foi o primeiro que, de repente, proibiram os eventos, proibiram tudo, as aglomerações. Depois, no dia seguinte, Rio de Janeiro, e dali em diante já foi o caos. Em menos de eu não lembro quanto que foi, mas foi menos de uma semana a gente lançou o Simple Streaming. Eu falo assim, puta, mas como é que essa galera lançou esse negócio tão rápido? Não, a gente já vinha trabalhando nisso há muito tempo. Uhum. Então, por mais que fosse um risco ainda que ninguém conseguia calcular naquela época, a gente sabia que se chegasse para o nosso mercado, ele era quase fatal. Uhum. Então a gente tinha que olhar com muita seriedade para isso antes. Então a gente já virou o time de tecnologia para construir o Simple Streaming antes. Eu lembro que o time de tecnologia não entendia. Por que a gente virou para Simple Streaming, né? Construir um negócio online, a empresa voando, crescendo 100% ao ano, o 8º ano da empresa, crescendo 100% ao ano, e de repente para tudo e vira para construir um produto que é marginal, que era responsável por 2, 3% da receita naquela época. Então, mas não dava nem para trazer transparência, né? Porque tem esse tema da saúde também, né? A nossa geração nunca passou por uma pandemia. Ninguém sabia o que ia acontecer. Foram 700 pessoas que morreram no Brasil na pandemia. Então, como é que você chega para o time e fala assim, gente, o negócio é o seguinte, tem um negócio chamado pandemia, que vocês ouviram falar quando vocês estudaram nos livros de história, que vai chegar no Brasil e vai arrebentar tudo. Não dava para falar isso, porque as pessoas não aceitavam isso. As pessoas demoraram muito a aceitar que de verdade a pandemia chegou. Eu lembro que quando virou a chave mesmo, teve um programa do Fantástico que focou só nisso, foi logo depois do dia 13, a primeira semana seguinte. E aí quando todo mundo falou assim, nossa, entendi. Né, real, o negócio chegou mesmo. E aquela virada de chave, só que ninguém sabia se ia durar 2 semanas, 2 meses, Essa que era a questão. 2 anos, 20 anos. Então, era como pilotar um carro aonde você está com chuva, neblina, sem ar-condicionado, vidro embaçado. Cara, a Vamos ver o que que vai visibilidade dar. era zero, era zero. E o Simple Streaming acabou, então, conseguindo Não, equalizar. cara, ele supriu um pedaço muito pequeno, porque nessa mesma época começaram as lives, né? E as lives eram gratuitas, então as pessoas não conseguiam fazer evento online cobrando. Então acabou que toda a cadeia de eventos que não eram as lives, toda a cadeia parou, né? Você pensa, toda a equipe de uma banda, toda a equipe de produção, toda a equipe de cenografia, cara, era uma outra live que tinha, gratuita, e o mercado inteiro parado, praticamente 1 ano e meio. Então, dirigir, pilotar ali, numa situação onde a gente tinha 500 colaboradores na Simpla, a maior empresa do mercado, a gente tinha uma responsabilidade não só pela Simpla, mas pelo mercado também. Então a gente tinha uma responsabilidade de, cara, construir uma PERSE junto com as associações. A gente tem uma obrigação de liderar como que a gente vai responder. E eu lembro que a gente teve uma reunião da Associação de Empresas de Venda de Ingressos, chama Brevin, logo no começo. E aí o pessoal abriu e perguntou, quanto tempo acha que vai durar? 2 semanas, 1 mês, não sei o quê. Não, Rodrigo, você que está estudando isso aí há mais tempo, quanto tempo você acha? Eu lembro que eu falei assim, cara, eu acho que até outubro não volta. Isso em março. Em março. Aí você desesperou os caras. Não, todo mundo desesperou. Nossa, Rodrigo, você é muito exagerado. Tinha eleição ainda no ano 2020, né? Gente, assim, é mínimo outubro, eu acho, sinceramente. Eu falei assim, não vai acontecer. Mas era chute, porque na real a gente não tinha benchmark. Claro. A última que teve, a gripe espanhola, é muito outra realidade. O mundo não se movimentava, não tinha informação sobre aquela época. Então, cara, era muito difícil você fazer a gestão daquilo que você não apenas não controla, mas você não enxerga.